Bom dia. Alguém está me ouvindo? Acho que ficou mudo aí, não sei se. Olá, bom dia a todos. Estou ouvindo sim, normal. Estamos ouvindo, Opa! sim. Também estou Ah, ouvindo. Bom dia, doutores. Estou porque ouvindo deu normal. uma alteração no áudio, eu pensei que tinha. Ok, já já começamos, pessoal. Bem-vindos a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Roberta, minha querida, quantas pessoas nós já temos na sala? Para quórum, né? Para quórum, porque a diretora interventora não conta. Oi, doutor, bom dia. Nós já temos quórums para iniciar a plenária, com 9 conselheiros. Ok, então, esperar então só mais 2 minutinhos, vai que alguém ainda esteja entrando, né? E aí a gente já começa. Eu não tenho, eu não tenho.
11 conselheiros na sala. Ok. Então vamos iniciar. Doutora Mônica, doutora Jardel, estão aí? Sim, presente aqui, doutor. Bom dia, Ok, estou presente. Ok. Então vamos iniciar. A pauta ela é bem extensa, né? Então a gente vai tentar ser o mais breve possível para a gente poder conseguir aprovar. Tem muita coisa, muita demanda, né? Tem algum conselheiro que queira fazer alguma informação que seja de extrema relevância para a gente poder abrir só para fazer uma fala, alguma coisa, que é só para a gente poder avançar, pessoal. Temos uma pauta extensa, né? E são muitas demandas para a gente poder conseguir vencer essa pauta aí. Então, se tiver algum conselheiro que tem algum informe bem relevante, pode se manifeste. Eu gostaria de me posicionar pelo seguinte: eu fiquei preocupada realmente com essa pauta, ela está bem extensa. Então, eu Exatamente. gostaria que a gente fosse realmente bem objetivo, né, e procurasse acelerar, porque eu proponho que a gente tenha um horário limite, devido a essa pauta muito grande. Se a gente se alongar muito nas discussões, a gente acaba avançando muito no tempo. Então, eu estou propondo que a gente encerre às 12 horas. Eu acredito que em 2 horas dá para a gente ter uma boa discussão dessa pauta. Certo. A gente Isso. vou colocar então isso aí em votação, né? Tudo bem. E aí os conselheiros que forem favoráveis, mas vamos tentar ser o mais breve possível e Isso. tentar aprovar o máximo, né? Tendo em vista até que vocês já receberam todos esses arquivos, tudo que está na pauta já foi enviado com antecedência, né? Então vou colocar em votação a proposta Obrigada. da doutora Nazaré, e os conselheiros que quiserem discutir sobre o assunto estão à vontade em discussão. Não há quem queira discutir, então em votação. Os conselheiros que são favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Doutor Daniel está pedindo a fala, é isso? Ou ele está votando? Solicita a Não. palavra também. Doutor Patrick solicita, então, em discussão, hein, pessoal? Vamos lá, vou votar em discussão. Quem quer discutir sobre o assunto? Doutor Patrick quer discutir? Já estava em votação, doutor. Só para avisar que o senhor perguntou se os conselheiros manifestassem. Eu não quero discutir, não. Eu só quero votar. Eu quero votar, tá? Só isso. O senhor quer declarar seu voto, então, é isso? Eu quero votar. Eu quero, na hora do... Porque você falou assim, para ficar né? Quando você falou assim, presidente... fiquem como estão, aí eu me manifestei porque o meu voto é contrário, e eu queria fazer a declaração de voto, entendeu? Ok. Então, foi uma falha minha, então o senhor vota contrário, é um voto contrário, o senhor quer manifestar seu voto? Isso. Posso fazer? Pode, 2 minutinhos, por Olha, favor. primeiro, bom dia a todos, bom dia aí a diretoria interventora, bom dia a todos os conselheiros, desejo uma plenária rica, cheia de bons trabalhos para todos. Assim, a minha preocupação é que já aconteceu isso em outras plenárias e eu acho que a gente nunca vai conseguir avançar essa pauta em 2 horas, tá, pessoal? Eu estou aqui, inclusive, colocar para vocês aí, eu estou na minha rotina de trabalho, assim como cada um de vocês abriu mão das suas rotinas aí para estar na plenária hoje. E eu acho que em 2 horas, a proposta da professora Nazaré eu entendo, é pertinente, considero, mas em 2 horas a gente não consegue esgotar essa pauta de plenária. Então toda vez é isso, ou a plenária não acontece, ou quando ela acontece já se estabelece um teto de 2 horas até meio-dia e vamos lá. Bom, penso eu que a gente não vai conseguir vencer essa pauta assim, mas por isso que eu queria declarar o voto contrário. Já é a 2ª ou 3ª vez, se não me falha a memória, que se encaminha a esse pedido, tá? Queria só registrar isso porque a gente continua se acumulando uma pauta, muita coisa, processo não avança por conta disso. Eu acho que a gente, como conselheiro, tem que fazer um esforço de conseguir colocar essa pauta em dia. Todos nós, tá, pessoal? E eu sei que todo mundo tem seu trabalho, justamente por isso que a gente dedica um dia no mês para isso.
a gente tem que tentar avançar nesse sentido, Ok. né? Só para declarar. Ok, doutor Patrick, assim, mas vamos dar um. Eu vamos gostaria de me manifestar, já que eu estou nessa questão, né? Eu entendo perfeitamente o que foi colocado aqui, e de Só certa uma questão de ordem, a gente estava em votação, né? Isso já é para finalizar a votação, depois abre a Pessoal, discussão. Só uma questão de só uma ordem. questão de ordem. Vamos terminar. Acho que já foi eu fui aprovado. Já. citada. Eu vou deixar a senhora um Tudo segundinho, bem. a senhora falar, só um instantinho. Ó. Então já foi aprovado, né? Um voto contrário, os demais a favor. Então o assunto já foi pacificado. A senhora, por favor, doutora Nazaré, 30 segundinhos, faça suas considerações para a gente poder já passar Menos para o de primeiro 30, tema. menos de 30 Ok. segundos. É só uma proposta que se faça, então, uma plenária extraordinária para concluir, se não for possível concluir hoje. Só isso. Aí a gente tem que verificar essa questão, porque tem a questão financeira, né? Porque a gente poderia esgotar a plenária num dia só e estaria deliberando 2 horas para depois fazer uma extraordinária, né? Então, assim, tem os princípios da administração pública que a gente tem super receio nessa questão. Sobre os informes, pessoal, eu quero só fazer um informe rápido, então a gente passa para a É só pauta, né? uma questão de ordem, presidente. Houve uma proposição. Você tem que botar em discussão a proposição da doutora Nazaré de se fazer uma plenária extraordinária. Tem que ser discutido. Vocês querem colocar em votação a necessidade de se fazer uma plenária extraordinária? Sim, ela fez uma proposição. Eu acredito que tem que encaminhar. Doutora Nazaré, deixa eu explicar para a senhora. A senhora me disse se a senhora vai querer colocar isso em plenária, em pauta ou não. Deixa eu explicar para a senhora. Pois não. A senhora está propondo fazer uma plenária de 2 horas, na qual requer, né, despesas para o conselho, pagamento de jetons. Aí a senhora está me propondo, né, o plenário aprovou, né, sabemos que em 2 horas dificilmente se esgota uma plenária, e agora a senhora vai propor para fazer uma plenária extraordinária. Eu preciso de um esclarecimento. Doutor Romeu, me perdoe interromper, mas eu preciso de um esclarecimento. Eu gostaria de manifestar também, viu? Isso, só um segundo, todos vão poder se manifestar. Só um segundinho. Então, doutora, assim, a senhora quer realmente fazer essa proposição para o plenário, é isso? Em caso de não esgotamento do assunto de hoje, é só uma preocupação que eu tive, não quero gerar polêmica nenhuma, entendeu? Eu só queria realmente esgotar o assunto. Então, se a gente não conseguir esgotar agora, eu sim proponho que seja feito uma plenária extraordinária no sentido de tentar vencer todos esses temas. É isso, somente isso. Ok. Interventor, Então, por favor, minha fala. Me garanta aqui que eu pedi um esclarecimento. Não, por favor, porque foi colocado um ponto que me incomoda. Por favor. Não, quero a palavra. O senhor colocou que tem custos para o conselho de pagamento de jetons. Eu sou conselheiro, meu mandato iniciado em 2018. Eu nunca recebi jeton para participar de qualquer plenária. Eu queria deixar isso aqui claro. Desconheço também que até há alguns anos aqui, essa plenária, até onde eu sei, também não há pagamento de jetons. Então, isso é importante ficar esclarecido, porque pode parecer aí que alguém está querendo trabalhar em função de jetons. Essa plenária aqui não recebe jeton, eu estou aqui hoje, não tenho jeton, não tenho diária, não tem custo nenhum para o conselho a minha participação aqui hoje. Eu acredito também que de nenhum dos demais conselheiros. Eu acho que custo tem aí, mas é uma questão que não é do Conselho Regional de Farmácia do Pará, é o custo que tem aí, bem alto, de passagem, da nossa diretoria interventora, mas isso aí é outra discussão, tá? Então, acho que a gente tem que discutir a realidade do CRF Pará, e no CRF Pará, até onde eu sei, não há pagamento de jetons para os conselheiros. Doutor, infelizmente a minha intenção não foi trazer esse tipo de discussão para a plenária, né? Eu estava justamente conversando com a doutora Nazaré se isso realmente era a intenção dela de propor. Então, como ela confirmou, vamos tentar avançar. Vou colocar em votação que, se por acaso não haver a oportunidade da gente concluir, a gente fazer uma plenária extraordinária, seria marcada aqui em acordo com os senhores conselheiros. Então, quem for a favor de se fazer uma plenária extraordinária... Meu, pois não, doutor Daniel? Eu pedi a palavra. Ainda na fala do Henrique, eu pedi a palavra. Tá, me desculpe.
Pode falar, doutor. Não, sem problema. Bom dia a todos, né? Eu acho que o esclarecimento do Henrique ele é muito válido, né? Essa questão de informar para a categoria que está assistindo a plenária que isso traria qualquer tipo de custo financeiro, acho que é desconhecer a deliberação do conselho, que nós nunca, nem o conselheiro da nossa casa, recebeu jeton na nossa administração. Então, eu acho que isso daí é desconhecimento. E até lembrar que 10 conselheiros, por mais de uma vez, já pediram plenária extraordinária, inclusive para que nós vencêssemos a pauta, e simplesmente não foi acatado um pedido regimental de realização de plenária extraordinária. Então, antecipadamente já anuncio o meu acordo com a doutora Nazaré. Mais algum conselheiro quer fazer alguma consideração? Para a gente poder avançar, pessoal. É bem rapidinho, doutor Romeu, eu vou fazer uma consideraçãozinha, mas é segundos realmente. Eu acredito que, assim, o que está sendo colocado está muito claro. Primeiro, o custo do conselho é mínimo. Segundo, as plenárias extraordinárias elas vão acontecer tantas quantas necessárias para a gente vencer a demanda administrativa e a pauta do conselho. Se hoje a gente tem uma pauta extensa e que as pessoas realmente precisam se ausentar meio-dia, convoca 1, 2, 3 extraordinárias, quantas forem necessárias. Nem presencial está sendo as reuniões, é online. Eu quero que você me diga onde que tem um custo absurdo que a gente faça tantas quantas extraordinárias necessárias para quebrar essa pauta aí e a gente conseguir vencer e avançar. Era só isso. De antemão, já, obviamente, que eu sou de acordo com o que a doutora Nazaré... Solicita inscrição. Ok, pessoal, gostaria de dizer que a minha intenção não foi trazer esse viés, né, trazer alusão a essa questão financeira. Nós temos trabalho operacional, é claro, mas o problema não foi esse, tá bom? Não queria trazer esse tipo de discussão para o plenário, até porque nós queremos avançar com as pautas. Doutor Patrick, por favor, seja bem breve para a gente colocar em votação a proposta da doutora Nazaré. Bom, obrigado, doutor Romeu. Vou ser bem objetivo mesmo, olha. Eu não sei o custo operacional, mas eu quero dizer para vocês que existe um custo indubitável. O fato de eu estar parado do meu trabalho agora, participando da plenária, gera um custo. E a gente podia estar resolvendo as coisas, a gente está há meses aí patinando, já falei várias vezes isso, há meses nós estamos patinando. Ótimo, plenária extraordinária, legal, mas aí para a gente vir para a plenária e ficar com um teto já de 2 horas, eu acho contraproducente. Vamos tentar ser objetivo e coerente nesse aspecto, porque é melhor a gente resolver logo tudo isso hoje, até mais tarde, do que ficar marcando extraordinária, marca, não marca, chegou o e-mail, não chegou o e-mail, foi convocado, não foi convocado, a gente não resolve nada. Ok, doutor. Eu acho que cada um tem uma rotina de trabalho, desculpa não estar inscrito, mas só para não esticar, 20 segundos. Cada um tem uma rotina de trabalho e cada um entende a sua. Eu, particularmente, no meu caso, eu prefiro fazer 5 plenárias de 2 horas do que uma de 8 horas. Porque senão eu não posso parar um dia o meu trabalho. E eu parar 2 horas, para mim, já é bem prejudicial. Não só para mim, por favor, agora, por favor, agora a questão de ordem, vamos votar, tá? Então, vou colocar em votação a proposta da doutora Nazaré de que se a gente não conseguir avançar, concluir a pauta da reunião plenária de hoje, a gente faz uma plenária extraordinária. Só que no caso não seria esse mês, né? No caso não seria esse, porque amanhã já acaba o mês. Aí eu acho que a gente pode fazer o seguinte, aí eu vou fazer uma outra proposta. Não seria, no caso, uma extraordinária, seria a ordinária, num curto espaço de tempo, e aí a gente vê a necessidade, a gente deixa aprovado uma extraordinária para o mês que vem. No caso, ficariam 2 plenárias, porque vocês entendem que o mês já está acabando, né? Amanhã é dia 30, acaba o mês. Aí vai começar se fazendo uma extraordinária, seria essa a proposta? Ou vocês acatam a minha de se fazer uma ordinária já no começo do mês e se deixariam uma extraordinária já para o final do mês? A ideia é só fechar a pauta, doutor, é só isso, eu não quis gerar polêmica nem nada, a ideia seria somente fechar a pauta, é isso. Ok, então vou colocar em votação a sua proposta, doutora. Já foi discutido, então quem é a favor, por favor, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Bem, não há contrários, então aprovado por unanimidade, né, bem coerente para a gente poder concluir
Então vamos passar para o... Antes da gente passar para a votação, pessoal, como eu disse... Doutor, abrir doutor, eu quero fazer uma proposta aqui antes de iniciar a pauta, por favor. Só um segundinho, então, porque a gente ainda estava na parte dos informes, né, doutor? E como eu ofertei para que todos fizessem informes emergencial, eu tenho um informe só emergencial para passar para vocês, aí depois eu passo a fala para o senhor, né? É que na última, salvo engano, na última reunião plenária do Conselho Federal de Farmácia, foi relatado as contas do Conselho Regional de Farmácia do Pará do ano de 2016 e 2017, na qual foram reprovadas. Então, é só informar para os senhores que com essa reprovação, então, o Conselho Regional de Farmácia do Pará estão com as contas de 2014, 2015, 2016 e 2017 reprovadas pelo plenário do Conselho Federal de Farmácia. Então, informar para vocês que nos próximos dias aí a gente vai estar recebendo uma comissão de tomada de contas especial e que vão auditar todas as contas do Conselho desses 4 anos mencionados, ok? Então, esse é o informe. Doutor, então, sua fala, qual seria a sua proposta? Considerando que provavelmente nós não vamos vencer a pauta devido ao tempo que foi aprovado, eu queria uma proposta de inversão de pauta. Eu acho que todos os pontos são importantes, mas tem uma situação dos colegas que solicitam o fundo de assistência, e como membro da comissão do fundo de assistência, eu acho importante nós invertermos e trazer esses pontos para o início da nossa discussão, que seria do ponto 16 ao 20, eles seriam os nossos primeiros pontos de discussão. Doutor, eu acho que vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse item como prioritário, tá? A gente conclui ele, sem sombra de dúvidas, dentro dessas 2 horas, mas eu queria muito convidar vocês para a gente, pelo menos, avançar aí nesse item 1.1, né, da plenária, porque é uma questão de extrema relevância, que trata sobre as cobranças e de taxas e valores por parte do Conselho Regional de Farmácia do Pará. Então, isso é uma demanda já antiga, e aí eu me comprometo com o senhor da gente estar aprovando essa demanda, e reconhecemos que é de extrema relevância a questão do fundo, mas também de muita relevância para a gente, para toda a classe farmacêutica, né? Porque é um assunto que impacta para todos, e não para A, B ou C. Então, assim, eu me comprometo com o senhor da gente estar pautando isso ainda nessa plenária de hoje, mas eu queria muito colocar em votação o item 1.1 dessa reunião plenária, da pauta que consta, né? Aprovação ad referendo da deliberação 458. A ementa dela dispõe sobre os valores dos custos de serviço e emissão de documentos devidos ao Conselho Regional de Farmácia do Pará para o exercício de 2021. Então, eu gostaria muito de colocar em votação. Vocês já receberam a minuta. Ok, interventor, só como eu fiz uma proposta, mas para não tumultuar, ok, mas aí a gente vota o pessoal do fundo na sequência desse item 1, ok? Ok, agradeço aí a compreensão, doutor. É muito importante para a gente essa aprovação ou não, a gente discutir sobre esse assunto, né? Então, o item 1.1, todos receberam aí? Todos receberam? Sim, recebi. Gostaria de colocar, então, em discussão. Alguém queira discutir sobre o assunto? Eu queria falar, por favor. Eu também gostaria de me manifestar. Doutor Patrick, doutor Deik, mais algum inscrito? Eu também me inscrevo. Ok, doutor Vogado, né? Mais alguém? Doutor Daniel? Ok, então vamos iniciar. Doutor Patrick, por favor, faça suas considerações sobre a deliberação 458. Perfeito. A deliberação 458, ela o conteúdo dela realmente traz para a gente um conforto muito grande
enquanto farmacêutico, enquanto conselheiro, que isso é uma luta muito antiga, viu, doutor Romeu? Da desoneração dos farmacêuticos, né? Então, há alguns anos já a categoria farmacêutica no estado do Pará prima e briga por isso. A gente vem alertando de forma documental, inclusive, o abuso da cobrança de taxas, de serviços e emissão de documentos aí no Conselho Regional de Farmácia, isso inclusive de forma ilegal, uma arrecadação ilegal, não prevista em lei. E na prática, a diretoria interventora que tomou a decisão ad referendo, né, já tá aplicando a não cobrança, não está sendo cobrado já taxas e serviços que eram abusivos, isso já vem trazendo uma alegria muito grande para os farmacêuticos, já pagam valores absurdos, já pagam anuidade, e esse valor já contempla toda a necessidade de serviço do Conselho. E antigamente, além disso, era cobrado baixa de responsabilidade técnica, os alunos aí recém-formados, que também estão entrando no mercado de trabalho, pagavam taxas além da metade da anuidade que já é prevista na legislação, enfim. Então, para nós é motivo de alegria. Eu tenho certeza que esse plenário tem responsabilidade com a categoria, com a instituição Conselho Regional de Farmácia, e eu tenho certeza que isso vai ser mantido, essa deliberação da diretoria interventora, até porque isso é um ganho muito grande para a profissão farmacêutica, para os farmacêuticos. Desonerar a rotina do farmacêutico é primordial, e já tem sido um avanço muito grande a interrupção, a suspensão da cobrança dessas taxas. Então, parabéns pela coragem de ter enfrentado isso, e eu tenho certeza que cada conselheiro vai fazer seu julgamento e a votação adequada para manter essa desoneração relacionada aí ao trabalho do farmacêutico no estado do Pará. Obrigado. Ok, doutor Patrick. Pessoal, quem é o próximo inscrito é o doutor Vogado. Me perdoe se eu estiver equivocado, mas o doutor Vogado se inscreveu, não foi? É o Deike. É o Deike? Deike, então, sua fala. Bem, bom dia a todos. Essa questão, ela realmente é muito importante para os farmacêuticos, entendeu? Eu acredito que teve algum conselheiro e aparentemente não leu essa deliberação corretamente, porque a desoneração é das empresas. A desoneração que hoje é apresentada nessa resolução, ela é das empresas, né? E já foi batido e rebatido em plenário documentalmente a legalidade da cobrança dos custos de serviço. Eu acho que as pessoas têm que entender o que é que essa resolução, essa deliberação de plenário, ela significa para a saúde financeira do Conselho. E eu gostaria que os senhores interventores, a diretoria interventora, apresentasse para nós agora o estudo de impacto que foi feito, né, para que essa deliberação fosse escrita. Você tem aí uma abertura de mão, vocês estão abrindo mão de arrecadação do Conselho, de custos de serviços que já vem sendo cobrado realmente há muito tempo, né? E que oneram normalmente as empresas, e que, de repente, o Conselho desonerou praticamente totalmente as empresas, porque os custos de emissão de serviço dos farmacêuticos, eles continuam, né? O custo de baixa que foi citado há pouco era um custo da empresa, né? Eu não estou vendo nessa tabela que vocês anexaram aí o ganho realmente de custo para os profissionais farmacêuticos, a não ser que ele seja proprietário. Que é interessante a gente entrar também nesse debate, que os farmacêuticos proprietários também são mínimos. Se a gente conferir aí, botar numa pauta e colocar uma conta fechada de quem realmente está sendo beneficiado por essa deliberação, você vai ver que são as grandes empresas. Você vai ver que são os grandes conglomerados que têm muitas farmácias, que é quem está realmente tendo um ganho com essa deliberação. Isso é muito sério. A profissão farmacêutica tem que saber a verdade. Os nossos colegas vão receber, eu estou me comprometendo de esclarecer isso, botar uma tabela bem clara para que todos entendam o que eram os custos de serviço antes e o que são os custos de serviço que estão sendo propostos por essa deliberação. E eu gostaria, eu gostaria particularmente que a junta interventora me apresentasse o impacto, um estudo de impacto,
dessa deliberação para os serviços do Conselho. Né? A gente está tendo dificuldade aí com vários serviços do Conselho, viu? E eu gostaria, por favor, que isso fosse colocado às claras, que esses valores fossem bem mostrados e que todos nós, né, tivéssemos clareza dessa deliberação. Por favor. Okay? Eu gostaria que vocês me mostrassem se tem algum estudo de impacto, né? Tiveram propostas que foram deliberadas por esse plenário, inclusive relativas a concurso público, né? A atividades do Conselho que previam essa arrecadação. E agora nós não temos mais essa arrecadação. Eu quero saber de onde que vai se tirar dinheiro, né, para que seja colocado em prática as atividades que o Conselho já tinha programado. Eu gostaria que vocês apresentassem para mim esse estudo e que ficasse muito claro para todo mundo quem realmente está sendo beneficiado por essa retirada dos custos de emissão de serviço, principalmente das empresas, que são os CNPJs que estão sendo beneficiados por essa situação. Ok, doutor, vamos só passar, só por questão de ordem, pessoal, vou passar para todos os conselheiros, um por um, quem se inscreveu. A doutora Mônica também se inscreveu, mas nós, como membros da diretoria interventoras e que aprovamos a de referendo, nós vamos fazer nossas considerações, mas é só para a gente poder avançar um pouquinho. Já passo a fala para o próximo inscrito, doutor Henrique, advogado, né? Bom dia, mais uma vez. Primeiro, eu acompanho a fala do conselheiro Deik no sentido de apresentação desse estudo de impacto econômico e financeiro, porque ele foi bem preciso na discussão. A gente pode abrir mão de um recurso sem saber o que isso vai impactar na nossa rotina. A gente não pode fechar os olhos para isso e achar que tudo vai continuar do jeito que está. Não vai, não vai. A gente não pode, acho que os funcionários mais antigos aí do Conselho podem lembrar de um tempo, que isso eu ouvi de muitos funcionários antigos do Conselho, que algumas décadas atrás fazia-se sorteio para ver quem ia receber o seu salário, porque não tinha dinheiro na conta do Conselho. Então, é isso que nós queremos para o nosso Conselho? Tirar a fiscalização da rua porque não tem dinheiro para pôr gasolina no carro? Deixar de pagar funcionário? É isso que nós estamos querendo? Então, isso é muito importante. Outro ponto que eu acho que é uma condição sine qua non para o avanço de qualquer discussão nesse sentido, além desse estudo de impacto econômico e financeiro, é que esse tema já foi discutido nessa plenária, inclusive com parecer do jurídico do CRFPA, dizendo que o custo desses serviços são legais, não há discussão quanto à ilegalidade desses custos. Então, eu queria saber, queria que me fosse pontuado, qual foi a lei que mudou, que da discussão, que se eu não me engano foi em 2018 ou 2019 para agora 2020, o que é que mudou na legislação que tornou o que era legal para agora ser ilegal? Quero que isso seja pontuado. E, por fim, a gente quer falar de custos para farmacêutico, a gente tem que discutir um só, que é esse que incomoda o farmacêutico, é a anuidade. Anuidade que é extremamente cara e cara demais. A gente tem que discutir a anuidade. Então, aproveitar que eu estou aqui, creio eu, com 4 conselheiros federais, levem essa discussão. Aqui eu tenho certeza que esse pleito é todos os nossos conselheiros regionais aqui, para a plenária do CFF. A nossa anuidade é cara, é isso que onera o farmacêutico, é isso que o farmacêutico não gosta de pagar. Baixa de empresa é da empresa, não é do farmacêutico, abaixo da responsabilidade técnica. E aqui, pessoal, eu pelo menos tenho um compromisso com os farmacêuticos. Com os farmacêuticos. O farmacêutico, a presença dele na farmácia é o direito da sociedade e é essa que eu vou morrer brigando. Então, enquanto não for demonstrado o impacto tanto legal quanto financeiro dessa aprovação, eu particularmente já adianto aqui o meu voto, eu voto contra. Doutor Daniel, último inscrito, aí depois a gente fala, a junta interventora faz suas considerações e aí a gente bota em votação. Bem, bom dia a todos mais uma vez, né? Acho que todos me ouvem. Eu acho que a ponderação do Deik, a ponderação do Henrique, elas são complementares. Acho que essa discussão realmente é antiga no Conselho. Inclusive avançamos bastante em 2018, 2019, também 2020.
Eu gostaria de ver também esse estudo de impacto financeiro, da redução da arrecadação, porque a gente está falando de redução da arrecadação com seccionais que tinham no planejamento de serem abertas, os colegas do interior que nunca tiveram seccional na história do Conselho, começaram a ver o trabalho do Conselho só de 2008 em diante, tá? Aí os colegas do interior não vão poder ter as suas subsedes, as suas delegacias. Como que fica isso para o avanço estrutural do Conselho? O que, particularmente, um estudo seria interessante, eu vejo aí que o senhor interventor, o presidente aí é do Acre, que é um estado que depende do Conselho Federal de Farmácia, tá? Alagoas eu não conheço bem a realidade, mas acho que não deve ser diferente, acho que o Jardim é de Rondônia, que também depende do Conselho Federal de Farmácia. E essa dependência do Conselho Federal de Farmácia, ela não é uma dependência só financeira, ela acaba sendo uma dependência administrativa, uma dependência política, de ficar à mercê de vontades políticas, porque isso já foi demonstrado claramente que estados que não deveriam receber recursos recebem, enquanto o CRF do Pará deveria receber e não recebia. Isso daí já foi mais do que batido, inclusive dentro do plenário do Conselho Federal de Farmácia, com vários pedidos do nosso regional. Então eu acho que a demonstração desse estudo de impacto financeiro, eu gostaria de ouvir o contador do Conselho explicando sobre isso. Eu queria que me mostrasse o quanto isso vai trazer de prejuízo ou não para a categoria farmacêutica no nosso estado. Nós temos uma grade de cursos, de eventos que eram quase 100 eventos por ano, fiscalização em mais de 100 municípios todos os anos. Esse último trimestre aí, eu que sou usuário do serviço de farmácia, porque preciso frequentar as farmácias, não vejo mais farmacêutico à noite. Acabaram as fiscalizações noturnas. Não vejo mais farmacêutico nos finais de semana em Belém, gente. Eu estou falando de Belém, região metropolitana. A gente não vê mais fiscalização do Conselho nos finais de semana. Isso daí, o que está acontecendo com o nosso Conselho? E agora a gente está discutindo claramente um benefício, acho que o Dei que foi muito preciso ao falar. Esse benefício, hoje, ele está sendo colocado exclusivamente para as empresas. Eu lamento que hoje eu vejo o nosso Conselho praticamente um conselho de empresários de farmácia, não um conselho regional de farmácia a serviço da profissão farmacêutica, a serviço da sociedade. Isso me preocupa e eu, particularmente, gostaria de ouvir a contadora do conselho para falar sobre esse estudo de impacto financeiro, porque eu acho que se alguém fez esse estudo de impacto financeiro, se alguém fez essa reformulação, foi a contadora. Eu acho que a melhor pessoa tecnicamente para a gente ouvir, primeiramente, sem dúvida alguma, é a nossa contadora, como o advogado bem colocou. Mudou alguma lei? Mudou alguma coisa que tornou o legal ilegal? Então eu gostaria de ouvir a contabilidade do Conselho como um parecer técnico, uma espécie de júri técnico, para a gente saber o que realmente está acontecendo. Ok, doutor Daniel. Então, só considerando todas as falas, levando em consideração de todas as pessoas, o doutor Patrick, doutor Bake, doutor Vogado, doutor Daniel, todos que falaram. Agora a gente vai fazer as nossas considerações, eu, doutora Mônica, doutor Jardel também, se tiver interesse, ou quiser complementar, chamaremos sim a contadora também para fazer os apontamentos dela. Mas, primeiramente, eu quero esclarecer para vocês, pessoal, que isso já vem sendo praticado em todo o sistema, essa questão das desonerações das taxas, das cobranças ilegais. Como o doutor Vogado falou, o que foi que mudou? Olha, eu acho que os conselheiros aqui têm conhecimento de uma ação judicial ganhada pela ABC Farma. Essa ação judicial considerou que o sistema, Conselho Federal, Conselhos Regionais, faziam cobranças indevidas, cobranças essas que não estão instituídas em leis, cobranças essas que eram regulamentadas pelo Conselho Federal, e a partir do momento que houve essa decisão, o Conselho Federal parou de regulamentar essas cobranças e disse para os regionais: olha, regionais, esta cobrança não é devida, essa cobrança é ilegal a partir de agora, conforme decisão judicial tal. E, mediante essa situação, vários conselhos regionais de farmácia fizeram o mesmo, né? Passaram a desonerar, passaram a não cobrar mais essas taxas. Então, não estou
eu estou bem confortável, quer dizer, em fazer a apresentação de estudo de impacto financeiro, isso é tranquilo, mas o problema é a questão da legalidade mesmo, pessoal. Apresentar o estudo de impacto financeiro, ok, mas eu vou apresentar o estudo de impacto financeiro de uma cobrança que é entendimento que é ilegal. Não é uma questão de que vocês estão colocando de que, vamos fazer o estudo de impacto financeiro. Ok, a gente faz o estudo de impacto financeiro, né? O portal da transparência está aí, está bem atualizado. Então, a classe farmacêutica, eu recebi várias mensagens até, né? Várias pessoas foram no conselho, né? Manifestaram a opinião referente a isso, né? As desonerações das taxas. O portal da transparência é bem claro, então lá o farmacêutico pode fazer a leitura do que realmente onera ou não para o Conselho Regional de Farmácia do Pará. Então, assim, não tem problema algum da diretoria interventora apresentar qualquer estudo de impacto financeiro, o que isso impactou nos cofres do regional, isso é tranquilo, mas eu quero dizer para vocês que a gente parou de fazer uma cobrança de questões que a justiça determinou, que entendeu que as cobranças são indevidas. Então, cobranças ilegais. E aí, independente da questão do impacto financeiro, a gente tem que prezar pela legalidade. E, claro, a gente fizemos vários trabalhos para poder economizar no Conselho Regional de Farmácia, né? Questões de diárias, então vocês podem olhar lá no portal de transparência que foram reduzidos de forma drástica, né? Só os fiscais mesmo que estão viajando, inclusive o valor da diária de muitos dos fiscais eram de R$600, isso não tinha rubrica para esse valor de R$600, a diária do fiscal é R$300, né? Então isso está até sendo apurado, vocês sabem disso, está acontecendo algumas auditorias no âmbito do Conselho Regional de Farmácia. Quero dizer também, que a fiscalização não parou, então a doutora Mônica vai falar com propriedade sobre isso. E é isso, pessoal. Assim, minhas considerações, eu não vou me alongar. Doutora Doutor Mônica, Romeu, posso só fazer um esclarecimento em cima da sua fala, doutor Romeu? Pois não, doutor Daniel. Porque assim, doutor Romeu, quando a gente fala de taxa, a gente sabe que existe o conceito de taxa e custos de serviços, tá? Quando o senhor fala taxa, generalizando tudo que era cobrado dentro do conselho como taxa, isso não é educativo, isso não é pedagógico, porque existiam taxas cobradas instituídas por lei, tá? Desde a Lei 3.820 até todas as suas alterações, tá? Que inclusive permite que todos os conselhos cobrem, não só o Conselho de Farmácia. Isso era uma grande discussão até os anos de 2010, 2011. Né? E os custos de serviço, inclusive, foram baseados em acordos do TCU, que estavam fundamentados. Né? Eu também gostaria de um esclarecimento. Essa ação judicial, primeira instância, segunda instância, STJ, qual é o nível de tomada de decisão que foi dado? Porque existe um custo de serviço pelo serviço praticado pelo Conselho. Isso não é uma novidade, não foi instituído pelo CRF do Pará. Né? A nomenclatura foi alterada por orientações jurídicas, inclusive de vários conselhos tiveram essa conduta. E eu só queria fazer esse esclarecimento, porque eu acho que fica educativo e pedagógico para os colegas diferenciar taxa uma coisa, instituída por lei, obrigatoriamente instituída por lei, que tem que partir do executivo, e os custos de serviço são demandas administrativas, que o próprio TCU respalda em alguns dos seus acordos. Ok, doutor Daniel, como o senhor falou, né, em alguns dos seus acordos, nós entendemos que são bem frágeis, e quem realiza o serviço, doutor Daniel, dentro de um Conselho Regional de Farmácia? É o funcionário do Conselho, não é isso? Sim, com certeza. Ok, então o funcionário do Conselho, ele é um funcionário remunerado, né? Então nós entendemos que a saúde do Conselho ela está sendo preservada, o Conselho cumpre e honra com a questão da folha de pagamento com os funcionários, e nós entendemos que o farmacêutico lá na ponta não precisa pagar, ou independente de ser farmacêutico, empresa, pessoa física ou jurídica, pagar por um serviço que o próprio conselho já está pagando o serviço do funcionário, né? Então, assim, e compartilho com vocês novamente essa questão de que vários outros conselhos regionais, o Conselho Regional do CRF do Pará não está inventando a roda, tá ok? Vários conselhos, o Acre, Rondônia,
né? Vários, Goiás, vários conselhos, São Paulo, não cobram. E assim, para a gente poder avançar, eu gostaria de passar a fala para a doutora Mônica. Doutora Mônica. Bom dia a todos, né? Então eu escutei todas essas falas e fico assim impressionada, tá? Porque essas taxas ou serviços são realmente ilegais. Não são apenas, não é apenas devido a essa ação judicial que o doutor Romeu falou. Isso reforçou mais ainda. Mas eu fico impressionada com o desconhecimento desses conselheiros e dessa diretoria, antiga diretoria, porque isso está na Lei 3.820 e não foi mudado. Na Lei 3.820 vem dizendo o que o Conselho deve cobrar. E que é isso que vem sendo cobrado. Tá? Então, é questão de impacto financeiro, todos os conselhos tiveram. Tá? Então, o doutor Romeu falou que alguns já fizeram, praticamente todos os conselhos já fizeram. Já fizeram o que eu falo, a redução, a extinção dessas taxas. O Conselho Regional de São Paulo teve um impacto financeiro terrível, mas está se mantendo, tá? E não está cobrando as taxas como todos os outros também não estão cobrando as taxas e serviços, certo? Em relação ao que foi citado de Alagoas, Alagoas não depende do Conselho Federal há muitos anos e ainda durante a minha gestão eu extingui todas essas taxas de serviço, todas as taxas, tá? E o Conselho continua, sim, sobrevivendo e com superávit, tá? Então, isso não é motivo. Outra coisa, não está, mesmo sem a cobrança dessas taxas, não está se devendo nada no Conselho Regional do Pará, tá? Pelo contrário, nós recebemos um conselho com inúmeras dívidas. Pagamos todas as dívidas, tá? E o conselho hoje tem dinheiro pagando em dias, inclusive o salário dos funcionários. E não pedimos dinheiro nenhum ao Conselho Federal, tá? Então, isso quer dizer que as taxas e serviços continuam, precisam continuar assim, até porque é realmente ilegal. O Conselho Federal de Farmácia tem enviado, inclusive, ofício para aqueles conselhos que continuam cobrando, tá? E imputando a eles, tá, todas as consequências da ilegalidade daquele ato, caso continuem cobrando. Tá? Então, a coisa é séria. Não é questão de impacto financeiro, não é questão de que o que era legal passou a ser ilegal, nunca foi legal. Se cobrava, mas nunca foi legal. Ok? Então, esse é o ponto. Agora, o segundo ponto em relação à fiscalização. Eu acho que o doutor Daniel também não está assim, acompanhando muito bem a fiscalização dos anos anteriores. Por quê? O ano passado foram fiscalizados 90 municípios e não mais de 100, tá? A fiscalização está funcionando? Sim. Está indo para o interior, está fiscalizando a capital, região metropolitana. Tá? Agora, o senhor esquece que nós estamos com fiscal a menos. Estamos apenas com 3 fiscais, tá? E o Nelson que está entrando agora novamente, ok? Então, houve também paralisação devido à pandemia, né? Fizemos treinamento com os fiscais de vários assuntos. Então, cada dia que o fiscal fica fazendo um treinamento, são algumas fiscalizações a menos. Mas nem isso está fazendo com que a fiscalização deixe de existir. Ela está existindo sim, ela está indo para as ruas,
de Belém e região metropolitana, está indo para o interior, tá? De forma que a fiscalização não parou. Ok? Era isso que eu tinha falado. Ok, Mônica. Ok. Doutor Jardel, eu vi só que o doutor Daniel se inscreveu. Eu vi que o doutor Daniel se inscreveu, Ok. mas vamos seguir a ordem, doutor Jardel, por favor, suas considerações. Eu só pedi inscrição porque eu fui citado, doutor Romero. Tanto Ok, pelo senhor quanto doutor pela Daniel, doutora Mônica. tranquilo, tá? Não, Vamos só seguir a ordem. Rapidamente aqui, eu só ressalto também quanto à questão da legalidade ilegalidade, na verdade, da cobrança dessas taxas, né? É algo que já está pacificado em todos os conselhos regionais praticamente do Brasil inteiro. E eu acho que, se não, estão se adequando conforme a realidade, a situação dessa questão que está sendo debatida agora. Mas veja bem, foi falado que não teve um impacto direto em relação ao profissional farmacêutico, né, sobre a desoneração dessas taxas, que só ficou para as empresas, coisa parecida. Mas se a gente pegar as duas tabelas, né, a tabela anterior, da deliberação anterior dos anos passados com a atual agora, vai ver uma diferença abissal aí. Eu vou dar só um exemplo. Era cobrado R$ 159,88, né, de inscrição secundária provisória. Né? Era cobrado também R$ 159,88 para inscrição secundária definitiva. Né? Nós temos aqui outros valores que foram retirados, né? Taxas de emolumentos aqui de R$ 36,98. Outros valores, R$ 123,50. Isso aqui é bem nítido, assim, quando a gente faz a comparação das tabelas. E isso era para o bolso, era cobrado do profissional farmacêutico quando fazia a adesão dessas atividades no Conselho Regional. Mas só para deixar bem claro que existe uma diferença bem enxuta. Agora o farmacêutico aí está sentindo na prática o que foi determinado, né? Ok, doutor Jardel, muito boa a sua explicação aí, realmente, eu recebi mesmo muitas mensagens de apoio, o farmacêutico agradecendo. Só para a gente seguir, então, a Diva está aí na sala, Edivanete. Doutor Romeu, eu fui citado já. Não, o senhor vai... Não, porque acaba perdendo o contexto, entendeu? Aí a gente acaba entrando numa situação que perde um pouquinho o foco. Não, acho que a Edivanete vai só falar... só 2 minutinhos só e eu já passo para o senhor, doutor Daniel, só para ver se a doutora Edivanete está na sala. Doutora Edivanete, você está na sala? Ela vai falar, se não está nem na sala. Você tem que se organizar. Doutora Edivanete. Agora, vocês estão me ouvindo? Opa, doutora Edivanete, só para a senhora poder pontuar aqui para alguns conselheiros, logo em seguida eu vou passar a fala para o doutor Daniel, sobre essa questão da questão financeira, saúde financeira do Conselho, se o Conselho sentiu algum impacto financeiro por conta disso, a gente corre algum risco por deixar de cobrar essas taxas indevidas? A senhora pode falar alguma coisa sobre isso? Posso sim, doutor Romeu. Bom dia a todos. A nossa saúde financeira do Conselho, este ano, graças a Deus, a gente não tem o que falar, tá tudo bem, nossa receita está lá em cima, nós já temos um bom dinheiro, e como a doutora Mônica falou, as folhas estão sendo pagas em dia, não só as folhas de pagamento, como os próprios encargos, inclusive do ano passado, são dívidas que ficaram do ano passado, que nós já honramos todos esses compromissos. Mesmo assim, a nossa saúde financeira é excelente. Hoje, nós terminamos no mês de junho e já temos dinheiro mesmo, já temos recurso para as outras folhas de pagamento. Encargos, né? Quando a gente fala folha, são folhas de pagamento e encargos com os funcionários hoje. Então, assim sendo, não houve impacto nenhum por falta da cobrança dessas taxas aí, né? Dessas taxas e serviços, no caso. Ok, doutora Edivanete, obrigado pela sua colaboração. Doutor Daniel, vou passar a fala para o senhor rapidinho para a gente poder partir para a votação. Discussão já foi discutido, para a gente partir para a votação e a gente poder avançar para o próximo tema de pauta. Eu acho que a fala da contadora do Conselho, ela precisa ser um pouquinho discutida também, tá? Eu vou começar pela fala dela.
tá? Ela deixou bem claro que o Conselho está numa saúde financeira boa para pagar funcionário. O Conselho virou um cartório para a gente só pagar funcionário. A gente não tem atividade na rua, a gente não tem nenhuma atividade. A doutora Mônica, logicamente, eu vou entremear a minha fala, acho que a doutora Mônica, quando ela cita que no ano passado, durante a pandemia, que começou em fevereiro, março e durou até o presente momento, ainda perdura entre nós conseguimos fiscalizar 90 municípios. Isso daí, eu desafio um conselho regional de qualquer outra profissão nesse estado do Pará a ter conseguido esses índices. Isso prova que nem a pandemia nos parou. Mesmo quando veio ordem para fechar o conselho, nós não fechamos o conselho. Então, eu acho assim, trabalhar com essa mentalidade antiga, retrógrada, que o conselho está pronto para pagar funcionário, não. E as ações de fiscalização? Cadê as atividades de educação continuada? Cadê as atividades do farmacêutico Pai d'Égua, que simplesmente sumiu do mapa, né? Ano passado, mesmo durante a pandemia, nós conseguimos fazer o farmacêutico Pai d'Égua. O conselho nunca foi, na nossa gestão, nunca foi um cartório, só entrar, pagar e tirar o certificado, não. Até a data de validade das certidões foram retiradas. Hoje tem farmacêutico sendo demitido e a certidão está lá no mesmo lugar porque não tem fiscalização, e eu vou reafirmar. Aliás, eu desafio a fazer um comparativo do número de fiscalizações, dizer que a gente estava sem fiscal. Ano passado a gente também teve o mesmo problema de fiscal, a gente vem tendo problema com fiscalização há um certo tempo, e mesmo assim os números não pararam, né? Eu desafio a doutora Mônica, e cito-a nominalmente, a mostrar os números da fiscalização de 1º de fevereiro, aliás, desde o dia que ela sentou na cadeira, até a data de amanhã, o número de inspeções noturnas, o número de inspeções realizadas aos finais de semana. Faça uma live, doutora Mônica, mostre os números, compare com os outros anos. A pandemia não pode mais ser Todos me ouvem? Deu uma interrompida aí. Desculpa, é que entrou uma ligação aqui, como eu estou no celular, acaba atrapalhando, peço perdão. Mas assim, a nossa preocupação, que está bem claro, externalizado, é que assim, nós temos uma análise da contadora, está excelente, está muito bom para pagar funcionário. Isso não é estudo de impacto financeiro. Havia um plano de gestão para 2 anos. Atividade, volto a dizer, cadê as seccionais? Como é que elas estão funcionando? Como é que está a fiscalização? Teve TAC que foi aditado, que demorou 30 dias, 2 meses para conseguir chegar num TAC, e foi aditado sem ouvir a categoria. Então, isso daí é o excelente, isso daí é o muito bom. Eu acho que transformar o Conselho numa entidade que, ao invés de defender os interesses da categoria farmacêutica no nosso estado, com os plantões da diretoria no interior, não é fazer visitinha em Castanhal, acompanhado de fiscal, para ficar falando mal da gestão anterior, não. Como a gente sabe que está acontecendo, e também em outros municípios, que a gente já tem vários relatos disso também. A gente recebeu várias mensagens, gravação, foto, filmagem de farmácia, enfim, coisas que a gente também já tem. Então, assim, eu acho que essa questão do impacto financeiro, e a gente recebeu um parecer técnico dizendo que está excelente, e para pagar funcionário, não valorizar o colega que está na ponta, o colega que está lá na rua, que está precisando de defesa. Tem colega, sim, tem colega que não tem mais plantão no final de semana, tem colega que não tem mais plantão nos interiores, que deveriam estar sendo fiscalizados, não estão sendo fiscalizados. Então, isso daí me assusta. Dizer que realmente os fiscais ganhavam uma diária ou outra, hoje os fiscais não estão ganhando, mas a gente está acompanhando, sim, o portal da transparência, que, diga-se de passagem, doutor Romeu, só foi atualizado depois que eu mandei o e-mail, porque ele estava parado, tá? Depois que eu mandei o e-mail, 2 dias depois o portal da transparência foi atualizado por parte do Conselho, e eu tenho e-mail para aprovar o meu pedido. Tá? Então, vamos pensar melhor um pouquinho nas palavras, vamos pensar melhor no que realmente a gente está levando para a categoria no estado do Pará, porque não dá para a gente se comparar, os conselhos têm autonomia administrativa. Se alguém vai sofrer com a responsabilidade depois, todos nós estamos sujeitos a isso, inclusive os senhores que renunciaram receita, e isso daí não teve uma prova no plenário.
Então, eu quero fazer a tréplica, já que eu fui citada, certo? Só um segundinho, então, doutora Mônica. Doutor Daniel, por favor, então, o senhor já concluiu para a gente poder avançar? Acredito. Já concluiu, né? Vamos tentar avançar. Calma, doutora Mônica. Eu só digo assim, se eu não for citado de uma maneira que eu tenha que me esclarecer novamente, eu acho que momentaneamente sim, mas eu gostaria de ouvir o relato de novo da contabilidade sobre as ações. Existe um plano para 2021, né? Não é só pagar folha. Conselho não é só pagar folha. A anuidade não é para pagar folha. A anuidade que a doutora Mônica citou, que está na lei, é para fiscalização do exercício profissional. Tá? Então, os custos de serviço estão embutidos justamente para que a gente traga equilíbrio. E diga-se de passagem, os valores que o doutor Jardel citou, nós já colocamos em plenária, foram criados na gestão do atual presidente do Conselho Federal de Farmácia. Né? Foram criados na gestão dele. Nós fizemos apenas as correções devidas e serviços que não existiam e passaram a existir foram cobrados sim, principalmente com o advento das seccionais que os colegas do interior eram abandonados. Então, doutor Daniel, só para a gente poder avançar, doutora Mônica, por favor, seja bem breve. Primeiro, eu vou falar assim em nome da Edvanete, mas assim para justificar que o que ela falou em relação à folha de pagamento e tal, não é só folha de pagamento. O Conselho Regional do Pará está pagando todas as contas, está sobrando dinheiro, sim, tá? E tem dinheiro em caixa, não para pagar apenas funcionários, mas todas as despesas do Conselho. Em relação à fiscalização, eu vou sim fazer um demonstrativo para mostrar sim que o Conselho Regional do Pará está fiscalizando. E vou fazer um comparativo com a fiscalização no mesmo período de 2020, tá? Então, caso tenha alguma diferença, tá? Então, se deve justamente ao número de fiscais, que em 2020 vocês não estavam com o número de fiscais que estamos agora. Isso, com certeza, não estavam, tá? Mas, era isso, presidente. Doutor Ok, Romeu, pessoal. como eu fui citada pelo doutor Daniel, posso falar alguma coisa que eu acho que ele não escutou direito, devido à máscara, né? Ok. Então, quando eu falei da folha de pagamento, eu não falei só da folha, eu falei sobre os encargos, porque a folha de pagamento não é só isso que a gente paga. Sobre cada salário existem os encargos, que está em torno de o quê? 42%. Então, o que eu disse foi que houve um impacto, sim, no próprio orçamento desse ano, por conta desses encargos não terem sido honrados no exercício de 2020. Edvanete, deixa eu só te fazer uma pergunta, até aproveitando a fala que o doutor Henrique Vogado falou, né? Ele disse que no passado se fazia sorteio de quem recebia. Edvanete, eu pergunto se nos últimos anos houve algum atraso de encargos sociais ou de salário de algum funcionário no Conselho Regional de Farmácia do Pará? Não, inclusive no ano passado me causou muita estranheza, porque eu alertava a diretoria, né, de que aquele desconto da folha do salário dos funcionários, ele não é despesa do Conselho, entendeu? Então, isso aí também não foi pago. Então, lógico que houve um impacto, sim, no orçamento desse ano, por isso que eu tive que fazer uma reformulação em março, entendeu? Porque estourou não só com a parte do segurado, né, que foi descontado dos funcionários e não foi repassado à Previdência Social. Aí não vou nem dizer o que isso acarreta, né, para o gestor, mas... Ok, Diva. Só isso e outras dívidas que nós temos. Pessoal, acho que já discutimos de forma exaustiva. Então, pronto, vou colocar em votação, então, os conselheiros. O item 1.1 só mais uma coisa, doutor Romeu, que eu queria deixar bem claro aqui. O portal da transparência também não foi atualizado porque ele alertou. Não foi atualizado em 2021 exatamente porque nós estamos ainda com problema de assinatura.
entendeu? Eles não Ok. estavam assinando nada, então não se podia mandar para frente em 2021, tanto que o balancete do primeiro trimestre ainda está parado, porque uma coisa Ok, assinou doutora. outra, tá? Ok, foi impertinente seu esclarecimento. Vou colocar em Eu votação. só, como ela me citou novamente, eu acho que é o seguinte, eu acho que essa informação de que o portal estava atualizado por falta de assinatura, o que nós estávamos cobrando são os lançamentos normais, os empenhos diários. Ninguém estava cobrando assinatura lá, porque, olha, se a gente for olhar o portal, posso estar enganado, mas eu não estou vendo as atas de reunião de diretoria, né? Não estou vendo as atas de reunião de diretoria colocadas dentro do portal da transparência, mas acho que isso, com certeza, a gente colocando aqui, isso vai melhorar. Eu também gostaria de fazer uma observação bem rápida, que a questão de assinatura, né, a gente tem que ter coerência aí em assinar documentos que estão sob a nossa gestão, que não é o caso agora, né, Ivanete? Então, vamos prestar atenção nessa Doutora Camila, mas a assinatura que a doutora Ivanete está falando, ela se refere à gestão de 2020. Não é mais a diretoria que está atualmente, né? Mas assim, eles têm que assinar documentos referentes a 2020. Então era essa a questão só, gente. Doutor Romeu, então, se a gente for entrar nesse embate, eu vou querer me manifestar também. A gente está tendo um ataque atrás do outro, a questão da administração passada, inclusive com a responsabilidade dessa senhora que acabou de falar. Então, eu acho melhor a gente não entrar nesse bojo. Porque se há uma diretoria interventora nomeada para fazer isso, e que uma questão de ordem, tinha uma lista de inscritos, doutor Romeu, e eu acho que porque a discussão, doutor, está sendo prejudicada. A discussão do conselheiro, ela está fugindo, ela está fugindo do que deveria ser. Vamos lá. Inclusive, só para ficam citando e falando e atacando. Uma questão de ordem, mais uma vez, as inscrições não estão sendo respeitadas, doutor Romeu. Por favor, senão a gente não vai avançar. Me permite uma parte em cima, só para complementar rapidinho, porque logo no início... Porque não havia inscrição, doutor Romeu, não tem a parte onde não havia inscrição, a gente está perdendo tempo discutindo política da gestão passada, por favor. A contadora era a mesma. Não é política que está sendo discutida. Pessoal, por favor, uma questão de ordem. Doutor Daniel, por favor, uma questão de ordem. Doutor Patrick, doutor Deik, por favor. Né? Vamos se ater ao item da pauta. Não vamos ficar falando de A, de B, de C, senão a gente não consegue avançar. Eu concordo com o senhor. Quem puxa são vocês. Então, quem pronto. Puxa são vocês. Uma questão de ordem. Entendeu? Vou colocar aqui em votação o item Inclusive, se a gente for colocar de maneira pontual, por exemplo, os funcionários do Conselho... Está em votação, a gente continua, doutor Romeu, questão de ordem, nós continuamos perdendo tempo, doutor Romeu. Suprimento de fundo toda semana, entendeu? Doutor Daniel, por favor, vamos se ater à pauta. Vamos votar o item 1.1 da pauta. Nós estamos discutindo a deliberação número 458. Assim fica difícil, pessoal. Obrigado. Vamos colocar em votação. Já discutimos, todo mundo já falou, já deu espaço para todo mundo que queria falar. Agora vamos colocar em votação, pessoal. Desculpa aqui que eu recebi uma ligação. Vamos colocar em votação, por favor. Me ajuda aí na contagem, Roberta. Já foi discutido o assunto, então os conselheiros que são a favor da aprovação da deliberação 458, que fiquem como estão. Os que são a favor, os que são contra, se manifestem. Sou a favor e peço declaração de voto, tá? Eu sou contra com declaração de voto. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, como é um assunto igualmente com declaração de voto. Justamente, como todo mundo vai querer uma declaração, vamos fazer o seguinte, eu vou disponibilizar 1 minutinho para cada conselheiro fazer o seu voto, declara em 1 minuto. Roberto, tu vai me ajudando aí na contagem, tá bom? Então, vou iniciar com os conselheiros regionais aqui que eu estou vendo aqui na minha tela. Doutor Henrique Vogado, por favor, senhor. Seu voto e se o senhor quiser falar alguma coisa. O doutor Henrique Vogado não está no momento. Doutor Deik. Por gentileza, pela ordem, presidente, eu acredito que o primeiro que pediu a declaração de voto foi o Patrick. Eu gostaria que o conselheiro que você seguisse a ordem das pessoas que pediram,
Primeiro foi o Patrick, depois fui eu, depois foi o Daniel, enfim. Presidente, fique à vontade, não tem ordem definida, fique à vontade para definir. Doutor Patrick, então, por favor, seja cavalheiro. Com certeza, meu amigo, com certeza essa ordem não é definida, mas vamos lá, pessoal. O meu voto é a favor da deliberação, tá, pessoal? Tá ligado a câmera aqui, porque eu acho que a gente, como conselheiro, a gente deve uma satisfação aos farmacêuticos do estado do Pará. Os farmacêuticos do estado do Pará estão dando baixa responsabilidade agora pela internet, sem burocracia, sem pedir favor, sem pagar nada. Sem pagar nada. Então, a gente tem que dar satisfação a esses farmacêuticos. Pagava-se para dar baixa R$150. O colega tinha que ir pedir favor. Esse negócio de que na empresa que paga, isso é balela. Na prática, tem até documentado isso. Vários colegas pagavam para dar baixa de responsabilidade técnica. Essa deliberação de referendo, ela facilitou e muito a vida do farmacêutico, meus amigos. E sem falar que manter isso é ilegal. Manter isso é ilegal, coloca em risco a médio prazo a questão financeira do Conselho, a manutenção financeira. A gente tem que ter responsabilidade com essa instituição, Conselho Regional de Farmácia. Eu estou aqui com a câmera ligada, porque eu quero que todos os conselheiros que vão votar liguem as câmeras e prestem satisfação à profissão farmacêutica no estado do Pará. Os farmacêuticos foram desonerados significativamente com essa deliberação da diretoria interventora, o que, infelizmente, a diretoria anterior, por decisão da diretoria, do plenário, manteve uma cobrança indevida e ilegal. Então, eu estou aqui pela responsabilidade que eu tenho como conselheiro com cada um dos farmacêuticos do estado do Pará. O meu voto é a favor da desoneração de taxas, da deliberação que desonera as taxas do Conselho Regional de Farmácia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Okay. Vamos tentar ser breve. Doutor Deik. Eu já ouvi várias vezes, né? A minha declaração de voto, ela é muito simples, muito direta, assim, porque por mais que se grite e tente se fazer palanque com uma situação dessa, porque é uma bandeira que vem se levantando há muito tempo e que não conseguiu comprovar isso, e essa verdade vem à tona, viu? Senhores conselheiros, senhores interventores. Não adianta ficar dizendo simplesmente aqui que é ilegal, porque as justificativas que foram colocadas de impacto, elas não se sustentam. Ficou claro que o Conselho vai virar cartório para pagar funcionário e fazer uma meia cancha do que está sendo colocado aí de fiscalização. As atividades do Conselho, elas estão sendo relegadas, elas não vão ser feitas, ficou claro. E a profissão do Pará, que estava acostumado com um conselho ativo, atuante, fazendo curso, fazendo fiscalização de verdade, não é isso que está sendo feito aí, não. Atividades de cunho social, como vários paidéguas que foram feitos, está aí. Está claro, por tudo que foi dito, que vai ter impacto e a gente não está vendo. Não adianta vocês ficarem falando simplesmente da ilegalidade, porque já tem parecer do nosso jurídico falando pela legalidade. Dizer que foi o farmacêutico que foi desonerado é mentira. É mentira. É por isso que eu voto contra essa deliberação, que ela vai de encontro às necessidades reais da profissão farmacêutica no estado do Pará. E nós vamos mostrar para todo mundo. Vamos colocar isso em tabela e vamos mostrar para todo mundo que quem foi desonerado foram as empresas. Conselheiro aqui defendendo empresa numa situação dessa, é que fique claro, que fique mostrado para a profissão. Conselho de farmácia, hoje a gente recebe áudio aí pelo interior de proprietário fazendo pouco caso, fazendo deboche com os farmacêuticos, porque não tem fiscalização, porque agora não se paga mais nada. E é isso aqui que a gente está votando e vendo o conselheiro gritar e fazer, defendendo empresa. Enquanto os farmacêuticos estão na ponta sofrendo, sem valorização, sem emprego. Sem emprego, porque a fiscalização, quando ela não atua, gera desemprego. Que isso fique claro para a categoria e para todos que estão aqui. Meu voto é negativo, é não para essa deliberação por tudo o que já foi dito. Ok. Doutor Daniel. Eu poderia votar ou ter que aguardar o doutor Daniel? Doutor Daniel... Doutora Nazaré, eu nunca lhe disse não, vou lhe dizer hoje. Obrigada. Doutora Nazaré, por favor, seu voto.
Muito obrigada, doutor Daniel. Eu confesso que eu fiquei muito confusa com essa situação, porque que eu conheço desde o início o trabalho do Conselho, sempre foi, na meu ver, extremamente produtivo em prol da categoria. E também existe que eu saiba, e que foi inclusive citado, existe um voto favorável pela legalidade desse ato, e agora se fala que é ilegal e se fala que é legal. Então, como eu realmente fico nessa dúvida da questão de se é legal ou não, eu fico pensando como é que, durante todos esses anos, foi feita essa cobrança sem que fosse denunciado como ilegal. Então, eu voto contra, somente por essa questão de dúvida até. É esse o meu voto. Ok, então a doutora Nazaré vota contra a deliberação, né? Doutor Daniel, por favor. Só um minutinho aqui que o doutor tá barulho. Enfim, acho que diante do pedido de esclarecimento contábil e jurídico que sequer foi apresentado, eu não tenho como votar a favor dessa deliberação e, como já foi dito, ela vem para atender demandas que não partem dos farmacêuticos. Eu ouvi dizer que baixa de responsabilidade técnica online está resolvendo a vida do colega. Tem dono de farmácia que está dando baixa pelo farmacêutico. E o farmacêutico, quando ele chega no outro dia para trabalhar, como ele já não precisa mais ter carteira de trabalho assinada por decisão dessa diretoria interventora, o farmacêutico não tem mais direito algum. Então, eu acho que nós estávamos no conselho, fomos tirados do conselho para atender a profissão farmacêutica, não para atender interesse de empresários que agora, antes de receber a fiscalização, são avisados antes, né? E, inclusive, os fiscais estão sendo colocados até numa condição de vulnerabilidade por conta disso. Então, eu acho que o resumo da ópera é simples, eu voto contra a deliberação e eu espero que a profissão farmacêutica no estado do Pará tenha consciência, acho que o DEIC vai saber fazer isso, na live que ele já prometeu fazer, de mostrar o que realmente, a verdade sobre essas taxas e custos efetivos que são cobrados pelo serviço do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará. O próximo aqui da minha tela aqui é o doutor Marcelo. O senhor está pronto para dar o seu voto? Doutor Marcelo? Amém. Doutor Marcelo? Oi, tá me ouvindo? Alô? Sim, doutor Marcelo, pode falar. Seu voto. Meu voto é contrário. O senhor não vai justificar o voto? Não, só vota contrário. Não é necessário. Diante de tudo que já foi falado. Não, ok. Doutora Camila. Olá. Alô? Dá para me ouvir? Doutora Camila, pode falar. Alô? Oi. O meu voto é contrário também, devido a tudo que já foi falado aqui. Acho que nem preciso repetir, tá ok? Doutora... Deixa eu ver aqui. Doutora Graça. Bom dia. Eu sou a favor. Se é para beneficiar o profissional farmacêutico, eu sou a favor. Ok. Mais alguém me ajuda aí, Roberta? O próximo aí que tu tá vendo na tela. Doutor Orlando. Doutor Orlando. Bem-vindo, doutor Orlando. Olá, bom dia. Eu voto pela abstenção, não me sinto seguro em julgar um tema desse. Gostaria de realmente saber as informações do impacto financeiro, tendo em vista tudo que já foi dito. Reafirmo o que já falei em uma plenária anterior, que inclusive está citado em ata, que o custo de baixa de responsabilidade técnica vinha em um CNPJ, não em um CPF. Muito me preocupa
a existência administrativa de algumas seccionais descentralizadas da capital, especificamente Redenção, onde um farmacêutico de Santana do Araguaia demora para chegar em Redenção 6 horas, precisar chegar em Marabá, onde antigamente ele chegava, até mesmo as próprias empresas dessa região para se regularizarem para chegar às farmácias. Então, por isso e demais assuntos, até que me provem por A mais B e por números, meu voto é pela abstenção. Então, o senhor se abstém do voto, né? Perfeito, isso? Exatamente isso. Ok. O próximo, Roberto, me ajuda aí. Doutora Arruda. Doutor Arruda. Bom dia a todos. Não vou abrir a câmera porque eu estou com meu filho aqui no colo e eu não quero expô-lo, tá? Eu acho que esse assunto dos custos, ele já foi discutido, inclusive com parecer jurídico em plenárias anteriores, que mostrava a legalidade dos mesmos. Então, só falar que é ilegal sem um parecer jurídico, eu não me sinto à vontade de votar contrário ao que já havia votado anteriormente. Então, na minha visão, até que seja aprovado o contrário, esses custos, eles não são ilegais. Eu confio no parecer jurídico que foi apresentado anteriormente. Então, por conta disso, eu voto contrário à deliberação. Ok, doutor Arruda. O próximo, doutor Ricardo. Doutor Ricardo. Doutor Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela deferência de poder falar. Olha, doutor Romeu, doutora Mônica, doutor Jardel, a despeito da qualidade de serviço que vocês possam estar realizando no Conselho, existe uma questão que eu vou acompanhar o pensamento da doutora Nazaré e doutora Arruda no seguinte: eu estou sentindo déjà vu aqui, sabe? Em outros momentos nós tivemos essa discussão quando ela foi pautada. E, para esclarecimento, a gente teve, por exemplo, eu tive o esclarecimento que não havia ilegalidade, entendeu? E o meu esclarecimento também, no momento que eu fiz a votação anterior, deste mesmo pleito, estava pautado também que não haveria desoneração de farmacêuticos, mas sim das empresas, porque isso seria uma atribuição de alguns custos que seriam isentados, estavam relacionados a serviços das empresas. Então, baseado nessa orientação, inclusive jurídica, né, houve um questionamento bastante longo e discussão anteriores, eu me convenci, assim como acredito como demais outras pessoas aqui presentes, de que não havia essa ilegalidade. Então, até por uma coerência do que eu fui esclarecido anteriormente, pelo meu voto, eu preciso declarar que eu sou contra essa modificação, por ela vir contrária a uma orientação que eu tive. Então, até o momento, todas as discussões que foram feitas aqui, elas não conseguiram me convencer que o posicionamento anterior estava ao contrário. Nesta reunião foi apresentada apenas opiniões, entendeu? Dizer que é legal e ilegal é uma coisa. Então, mais uma vez, para deixar claro, né, que para ser coerente com a orientação que eu tive, para me ter esse posicionamento, semelhante à doutora Nazaré e à doutora Arruda citaram, eu preciso informar que eu vou ser contra esta deliberação. Ok, doutor Ricardo, é contra a aprovação da deliberação. Roberta, faltam... o doutor Henrique informou que teve que se ausentar. Né? Ele saiu para uma reunião com o secretário. Mais alguém está ausente. Tá? Então, já finaliza. Eu preciso falar, Romeu. Eita, Walter, você tá ligando. Liga para Walter. Considerações. Oi, Mônica. Pode fazer suas considerações, Mônica, antes da gente finalizar. Roberta, vai fazendo a contagem dos votos. Eu acho que a doutora Mônica teve algum problema técnico aí. Roberto? Tá, eu vou finalizar. Então foram... Só ver quantos votos. Foram 2 votos favoráveis à deliberação, 458, 7 contra, 2 pessoas ausentes e 1 abstenção. Ok. Pessoal. Mônica, fecha o teu microfone aí que tá dando problema. Pessoal, então, assim, isso é um tema de extrema relevância e, como vocês puderam perceber, foram mais votos
contrário à aprovação da deliberação. Então, eu vou usar do poder regimental do presidente, vou colocar essa votação sobre Estado, por enquanto, para que na próxima plenária ela entre novamente, tá ok? Porque aí trazemos essa questão do impacto financeiro e também da questão da fundamentação jurídica, né? Para que vocês votem com mais segurança e tudo, porque realmente... E aí o doutor Deik pode estar trazendo também uma apresentação, né? O doutor Jardel também prepara uma apresentação, todos preparam, né? O doutor Deik prepara a sua apresentação, o doutor Deik tenta trazer os seus argumentos, tenta comprovar os seus argumentos de que desonerou, né, só a pessoa jurídica e não a pessoa física, enfim. Cada um traz os seus argumentos, né? E aí fica essa decisão sobre Estado até a próxima reunião plenária. Pessoal, já são... Romeu, preciso falar. Pois não, Mônica. Não. Romeu? Oi, Mônica. Eu preciso falar. Ok, fala. Olha, como o doutor Romeu já sobrestou, né, de forma realmente correta, né, vamos solicitar também um parecer jurídico, tá, em relação a isso. E uma coisa que eu quero só alertar é que em essa matéria não sendo aprovada, vocês vão estar sendo passíveis de improbidade administrativa, certo? Eu gostaria de me manifestar. Estão negando a acatar uma coisa que é legal. Eu estou com a palavra, por favor. Por estarem acatando uma coisa que é ilegal em detrimento do que é legal, tá? E que, inclusive, eu gostaria de lembrar ao doutor Romeu que ele também pode vetar essa decisão. Ok, só para esclarecer, Mônica, eu vetei regimentalmente tenho esse poder de, né, fica sobre Estado para a próxima reunião plenária. Eu acho que esse assunto, gente, a gente já venceu por hoje. Nós só temos mais 30 minutos de reunião plenária. Eu quero me manifestar. Doutor Romeu, regimentalmente, o veto do presidente ele tem que ser superior a 2/3 do plenário. Tá? Então, eu discuto regimentalmente o seu poder de veto. Porque se nós fizermos 2 vezes 12 dividido por 3, são 8. Né? Nós tivemos a participação de quantos conselheiros na plenária? 10? 9? O senhor teria que ter 2/3 para derrubar o veto, doutor. O senhor não tem esses 2/3 a seu favor. Doutor Daniel, eu só peço um segundo, então, para a gente verificar essa questão do quantitativo com a Roberta. Verifica com o jurídico a questão desse quantitativo, se para esse veto tem que ter esses 2/3, e verifica direitinho aí. Enquanto isso, a gente segue com a plenária, pessoal. A gente só tem mais 30 minutinhos. Mas pode sobrestar, sim, para um parecer jurídico. Isso pode ser acatado, sim. Eu pedi inscrição e eu gostaria de que fosse mantida. Eu estou respeitando vocês, estou ouvindo, eu gostaria de me manifestar. Eu também. Só uma questão de ordem, pessoal. Então, se manifeste bem brevemente para a gente passar para a questão do fundo. Enquanto isso, a Roberta verifica com o jurídico do regional, fala aí com um dos advogados, verifica essa questão. Opa, pois não, doutor? Eu gostaria de que seja mantida a minha inscrição, por favor. Sim, doutor Deik, só um segundo. Eu estou acompanhando toda a plenária aqui. Meu nome é Fábio, para quem não me conhece, sou assessor jurídico aqui do CRF. E, como já foi debatido aí, doutor, existem demandas judiciais contra o Conselho autorizando a realização do fornecimento dessas certidões. Não se trata mais da questão de legalidade. Eu acho assim que quem arguir a situação de legalidade tem que trazer, mencionaram aí o fato da existência de parecer jurídico sobre isso. Eu procurei aqui na
no ano de 2018, aqui parecer jurídico nesse sentido, autorizando, eu não verifiquei, não encontrei. Eu gostaria que fosse apresentado isso. Então, se tratando de coisas de falácia aqui, que na questão jurídica é preto no branco. Tem que estar escrito. Nós estamos sofrendo aqui demandas judiciais determinando o fornecimento de certidões. Então, não se pode brincar, salvo o respeito, as argumentações apresentadas aqui, mas são ordens, não só da questão ilegal da situação, mas também são decisões judiciais que a gente não tem mais como questionar isso. Então, se passou aqui 1 hora e 35 minutos para debater uma situação que, independente do que vocês decidirem aí, o Conselho continuará sofrendo demandas judiciais determinando o fornecimento dessas certidões. Então, vocês estão chovendo no molhado, estão discutindo, eu estou ouvindo atentamente com respeito, mas agora me tocou a parte aqui, eu estou me expondo a situação que é praticamente inútil essa discussão. Então, ser ou não ser, já tem ordem judicial determinando o fornecimento das certidões. Então, vocês não têm, se é legal ou ilegal, já é ordem judicial. Se não recorreu, tem que se cumprir. Eu só gostaria de deixar bem claro isso aí, para que não tivesse dúvida para ninguém. Doutor Romeu, eu pedi a palavra. Posso? Agora eu posso? Ok. Posso agora? Rapidinho, doutor Deik. Depois passo para o doutor Daniel, rapidinho. Então vamos lá, por partes, né? Rapidinho, né? Eu entendo a confusão e a falta de memória, né, do atual consultor jurídico e peço organização à secretaria que procure os documentos para ceder aí para o consultor jurídico para ele botar o pé no chão quando ele vier falar de falácia dentro da plenária. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Pegue o documento lá, procure, porque o documento tem memória aí, tem plenária, tem documento de resposta, inclusive, ao conselheiro que pautou a época. Procurem que vocês vão achar aí o documento. Primeiro ponto. Segundo ponto. A fala da doutora Mônica, ela é preocupante, viu? Essa ameaça de improbidade, ela paira para os dois lados, viu? Porque da mesma forma que a gente pode comprovar, sim, a legalidade dos custos de serviço, que não estão sendo cobrados desde o começo do ano, a improbidade recai sobre a senhora também, viu, doutora Mônica, de ter assinado, né, um ad referendo, isentando as empresas, abrindo mão de receita do Conselho, sem ter anuência do plenário. Vamos botar a mão na consciência antes de ficar falando besteira no plenário, ficar acusando, tentando botar os conselheiros na parede para aprovar o que é politicamente favorável as pessoas que aprovam a administração desse conselho aí que está aí. Então, por favor, peguem os documentos. Parecer jurídico agora, depois de uma votação encerrada, pelo amor de Deus, tem organização, isso deveria ter sido feito antes. Antes de fazer a deliberação, tinha que ter sido juntado o parecer jurídico, tinha que ser juntado o parecer da contabilidade mostrando o impacto. Aí a gente fica discutindo aqui, tendo que ouvir funcionário que chegou agora a falar em falácia, quando, na verdade, é falta de organização, é falta de respeito com o plenário. Eu peço, por favor, que esses documentos sejam mandados aí para o jurídico, que o jurídico bote o pé no chão antes de falar no plenária, tá bom? Que esse impacto seja mostrado, mas a votação, ela já foi. E, regimentalmente, o Daniel já falou muito bem, você não pode vetar se você não tem os 2/3 do plenário. Vão tratar isso aqui com seriedade, por favor. Isso não é uma questão política, isso aqui é uma questão administrativa seríssima e que impacta sobre o Conselho e em todos os farmacêuticos do Estado do Pará. Vamos lá, pessoal, vamos encaminhar aí, porque já está cansativo isso. Doutor Daniel, por favor. Bem, vou começar já pela fala do assessor jurídico, que eu acho que de maneira assoberbada se manifestou, porque assim, ele inclusive na sua manifestação, um pouco calorosa, para um funcionário do Conselho, dizer que existem decisões judiciais falando de certidão, nós em nenhum momento discutimos, tá? Absolutamente nada em relação à certidão, ninguém falou de certidão. Eu perguntei sobre como é que se diz? As ações judiciais. Ele estava ouvindo, não falou nada. Aí agora terminou a votação, né? Eu até ouvi, doutor Romeu, quando o senhor falou, liga para o Walter. Eu ouvi, toda a categoria ouviu, né? Então, assim, vamos desligar o microfone, senão não consigo falar.
Eu acho que eu não falei isso não, doutor. Isso deve ter sido outra pessoa, porque, sério mesmo, não foi a minha voz. Foi a doutora Mônica. Ah, foi a doutora Mônica? Saiu. Desculpa, doutor Romeu. E assim, doutora Mônica? Olha, eu gostaria de falar. Vocês estão me ouvindo? Não, eu gostaria de garantir minha fala, doutora. Só um segundinho, Mônica. Por favor, vamos Aí, presidente. Questão de ordem. Só posso garantir a fala? Barulho terrível. Por favor, desliga o microfone. Então, assim, a doutora Mônica, inclusive na sua fala inicial, ela citou que ela acabou com os custos no Conselho Regional de Alagoas. E eu peguei a deliberação, né, que é do ano de 2016, deliberação 010 do Conselho de Alagoas, assinada pelo senhor Alexandre Corrêa dos Santos. Então, se teve alguém que fez alguma coisa, foi o presidente anterior à senhora, doutora Mônica. Então, acho que a senhora não está, a sua fala, ela não está condizente com o que eu tenho de documento, é uma deliberação 010 de 2016 do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Alagoas. Então, assim, eu me sinto, às vezes, até cooptado por determinadas falas, né? Me sinto coagido por determinadas falas. Eu acho assim, a gente tem que buscar a harmonia, tem que buscar o trabalho. Nós temos um fundo de assistência para votar que foi comprometido. Como eu já questionei, eu acho que o doutor Romeu não tem essa competência, né, de vetar a decisão, porque nós passamos aí 1h30, 1h35, como foi dito aí pelo assessor jurídico, discutindo uma coisa que deveria ter sido apresentada antes, mandado o documento antes para os conselheiros. Se ele não achou o documento, acho que realmente está faltando organização. Então, existem plenárias do Conselho que estão no portal da transparência, atas, onde constam esses documentos, e eu acho que realmente isso é muito desgastante, e acho que a gente tem que seguir o próximo ponto de pauta. Eu preciso falar, Romeu. Mônica, seja breve, porque eu já tenho uns apontamentos ainda para fazer para a gente poder concluir. Tá ok. Primeiramente, eu quero dizer ao doutor Daniel que ele procurou a data errada. Em 2016 não era eu a presidente, eu fui em 2019. E eu desonerei essas taxas em 2019. Então, procure melhor, tá? E a outra coisa, Romeu, é que você pode e deve vetar, sim. Essa questão dos 2/3 é depois que vier do Conselho Federal, porque o veto vem para o plenário do Conselho Federal, tá? E após a decisão do plenário do Conselho Federal é que volta para o regional e aí sim precisaria de ter 2/3, tá? Então, o veto é legal, sim, tá? E você obrigado pelo esclarecimento. Muito obrigado pelo esclarecimento, Mônica. Gente, vamos avançar, por favor, já faltam 20 minutos. Então, como a doutora Mônica disse, né, vou fazer o uso do poder regimental do presidente. Eu acredito que fica até mais salutar a gente trazer na próxima plenária com mais fundamentos, até porque, sinceramente, eu confiei que isso já era tão batido e tão pacífico em todo o Brasil, em todos os regionais. Então, vamos trazer mais argumentos, né, para que a gente possa discutir isso. Claro que isso já foi votado, a maioria dos conselheiros foram contra a deliberação, então fica sobrestado para a próxima reunião plenária. Então, logo em seguida, a gente aprova o fundo, Romeu, já vamos discutir. Doutor Só um segundo, Romeu, doutor Daniel. Não, mas eu quero saber qual é a base legal para o senhor fazer isso, regimentalmente falando. A doutora Mônica acabou de mencionar. Eu quero o artigo do regimento, eu não quero saber a fala da doutora Mônica. A doutora Mônica está tão confusa, com todo respeito, que ela está falando de algo que não existe. Eu estou com a deliberação de 2016 do Conselho de Alagoas, tá? E ela é muito doutor clara. Daniel, vamos falar. Gente, é uma questão de ordem, por favor, doutor Romeu. Não, eu acho que a verdade por favor, doutor Romeu, vamos manter a ordem aí. Doutor Daniel, vamos esquecer Alagoas. Não, vamos esquecer Alagoas. Eu estou querendo colocar as coisas bem claramente. A deliberação 010 de 2016 do Conselho de Alagoas, assinado pelo Alexandre Corrêa dos Santos, ela só prevê as anuidades, as inscrições, aí tem a transferência, expedição, substituição de carteira, substituição de sede, expedição de segunda via e certidões. Me perdoe, não tem nada de tratar da pauta. Isso não faz parte do ponto da pauta. Por favor, uma questão de ordem. A gente está sendo induzido, a categoria farmacêutica está sendo induzida a pensar de maneira diferente. Imagina só, a doutora categoricamente afirmou que foi ela que fez. Eu estou com a deliberação.
Eu próprio Gente, doutor Daniel, vamos vamos até a esquecer pauta, o por estado da favor. Lagoa. Nós a estamos gente falando está aqui da sendo deliberação conduzido, a 458. gente está sendo... Pois é, doutor Romeu, então eu quero uma questão de ordem. Qual é o artigo que lhe garante vetar essa decisão agora, como o senhor está fazendo? Vamos fazer o seguinte, olha, a doutora Mônica já pegou o artigo, já mencionou. Vamos tratar do fundo, aí a gente volta, ela já fala o enquadramento. Você pediu para a Roberta. Roberta, você verificou junto aí do regimento? Por gentileza, coloque claramente isso para nós. Roberta, vai fazendo aí com o jurídico para a gente poder avançar. Vamos discutir aqui o fundo. Doutor, eu não me ausentei, até porque o assessor jurídico está na reunião, e porque eu que vou fazer a fala do fundo, então eu não me ausentei, então, senão... Inicia então a fala do fundo. Eu tenho 3 processos de fundo de assistência, sendo 2 renovações e uma nova solicitação. Então, eu tenho o processo 01 de 2021, da doutora Rita. Nós fizemos a visita, eu e a funcionária Priscila, já que a gente não conseguiu contemplar o maior número da comissão. Nós fizemos a visita à doutora Rita, que continua em tratamento, já é uma paciente com renovação, tem CA de mama, e a gente optou pela renovação favorável, já que ela continua em tratamento, demonstrou que tem pouca renda, na verdade não tem, só tem a renda agora do INSS, que iniciou no mês de junho. Por um bom tempo ela ficou sem nenhum auxílio, né? Ela não trabalhava anteriormente com carteira para receber outro auxílio da empresa. Então, a gente, por esse primeiro processo, a gente vota favorável na faixa 1, nossa proposta. Ok, vou colocar em votação. Quem quiser discutir, se manifeste. Quem não queira discutir, então vou colocar em votação. Os favoráveis fiquem como estão. Então, acredito que todos são favoráveis. Então, aprovado por unanimidade. Próximo, Roberta, é o doutor Daniel Augusto, é isso? Não estou ouvindo, Roberta. Perdão, fechei aqui sem querer. O doutor Daniel tem CA também, faz um tratamento em São Paulo, no osso da perna direita, já teve uma perda óssea, né? Com isso ficou uma diferença entre os membros, né? Os membros inferiores, e ele faz um acompanhamento em São Paulo, então ele anexa aqui no processo passagem, hotel, vários medicamentos, tudo constatado. Então, o paciente que está na segunda renovação, então a gente... Cortou aí aqui sozinho. Então, a nossa proposta é de manter a renovação do fundo na faixa 1, que é a menor faixa. Ele recebe um auxílio do INSS no valor de R$4.000, só que como ele demonstrou várias despesas aéreas e de medicamentos, a gente ainda mantém esse auxílio ao farmacêutico, a proposta da comissão. Ok, vou colocar em discussão a proposta da comissão. Quem queira discutir, por favor, se manifeste. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Os conselheiros que forem favoráveis permaneçam como estão. Contrários não há. Então, aprovado por unanimidade. O próximo é a doutora Maria Augusta, não é isso? Isso. Doutora Maria Augusta é uma nova solicitação, tá? Nós fizemos também a visita na residência dela. Consta aqui as fotos, uma residência bem humilde. Ela mora, na verdade, no fundos da casa de uma tia, com vários documentos, né? E durante a visita, a comissão constatou que o marido está desempregado e tudo mais. Ela tem vínculo empregatício, no entanto, ela recebe o valor de R$2.000, mas a gente, dentro de toda a documentação que ela colocou, de medicamentos que ela tem tomado e o tratamento, hoje ela faz radioterapia, também é CA de mama, a gente aprovou, né, porque é a primeira solicitação, a proposta da comissão que inicie ainda na primeira faixa também, no valor de 3 anuidades para a doutora Maria Augusta.
Ok. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Então, acredito que todos estejam favoráveis. Aprovado por unanimidade. Então, acho que as três demandas do fundo foram atendidas, não é isso? Isso, aqui eu concluo as 3 demandas do Fundo de Assistência que ainda estão aqui com a comissão. Ok. Pessoal, a gente poderia também, antes da gente voltar para o assunto, aprovar a ata da reunião plenária passada? Acredito que todos receberam. Eu já estou com o regimento aqui na minha frente. Eu gostaria de fazer a leitura do artigo que fala sobre a suspensão da decisão da maioria simples dos presentes. Posso fazer a leitura? Então, só peço para o doutor Fuad, o senhor acompanha aí, atento a essa leitura, por favor. Será fidedigna. Estou acompanhando aqui. Ok. Artigo 22. As decisões consideradas aprovadas por maioria simples dos presentes, em seu parágrafo único, sem prejuízo de quórum qualificado, exigido no dispositivo de lei ou resolução do Conselho Federal de Farmácia, fica estabelecida a exigência do voto de no mínimo 2/3 do conselheiros efetivos para aprovação das matérias seguintes. O item 1, sobre a suspensão do presidente à deliberação de plenário. Então, o senhor precisa de 2/3 dos votos, tá? Então, eu acho que esse é um assunto pacificado do ponto de vista regimental. Por favor, deixa eu só fazer a leitura do outro artigo do regimento aqui, Romeu, por favor. Isso, Jardão. Tá, o artigo 31 também, que compete ao presidente. No inciso 30, eu vou fazer a primeira leitura do artigo 31, que eu acho que o doutor também deve estar com o regimento aí aberto. Compete ao presidente, além da responsabilidade administrativa do Conselho e do contato permanente com o Conselho Federal de Farmácia. No inciso 30, que já está dizendo bem claro, né, deixa eu só puxar aqui, suspender as decisões do plenário no prazo de 15 dias a contar a partir do primeiro dia útil da realização da reunião, convocando no prazo de 30 dias para a deliberação. Inciso 31. Recorrer com efeito suspensivo ao Conselho Federal de Farmácia contra a decisão do plenário que rejeitar a suspensão. Então, acho que está bem claro a competência do presidente de fazer o veto. Eu vou agora abrir um espaço para o doutor Fuad. Doutor Fuad, por favor, se manifeste. Eu gostaria primeiro de saber qual o regimento que foi citado pelo doutor Daniel. Doutor Daniel. Artigo 22. Qual o regimento, doutor? O regimento do Conselho Federal de Farmácia. Aliás, regimento padrão, né? Eles são padrões. Mas qual o número dele? Que ano? Bem, a última resolução. Observe, amigo, que eu já até desliguei o computador. Mas os advogados não sabem? É porque assim, doutor Daniel, deixa eu só explicar. Doutor, para discussão aqui que ninguém estava aguardando. Aí o senhor está levantando uma... Nossa, mas os senhores advogados não estão preparados. Pessoal, deixa eu só explicar aqui uma situação. A gente veio discutir uma outra situação, a gente discutiu 3 fundos de assistência e os advogados tiveram capacidade de achar o regimento do Conselho. É o senhor, doutor. Doutor Daniel, só um segundo. Doutor Fuad, também só um segundo. Deixa eu só explicar aqui para vocês uma coisa rapidinho. Quando o Conselho Federal aprova um regimento, ele aprova um regimento padrão. E aí, esse regimento padrão, normalmente os conselhos regionais seguem aquele regimento padrão por alguns meses, até que aprovem, dentro dos seus regionais, um modelo que segue basicamente aquele padrão, né? Aí eu gostaria de saber, talvez um ou outro esteja consultando o regimento que seja o padrão, que não esteja em vigor. Então, doutor Fuad, por favor, esclareça para a gente. Eu só, com base naquilo que foi apresentado aqui, me parece muito claro, como o doutor Jardel colocou, a legalidade do senhor como presidente suspender esses efeitos dessa decisão, do que foi deliberado aí nessa votação. Eu não vejo dúvidas nenhuma em relação a isso. Eu tenho uma dúvida, gostaria que fosse esclarecida. Pois não, doutor Orlando? O que o doutor Jardel citou não está condicionado ao que o doutor Daniel citou? Ou seja, o senhor tem um poder de veto desde que siga o que foi citado, 2/3 do plenário? Gostaria dessa explicação, por favor. Na verdade, a leitura que o doutor Daniel fez, ao que me parece,
ela pode ser realizada depois do veto do presidente, porque vai ser apreciada posteriormente. Então, o veto do presidente, eu acho que tem um prazo de 15 dias. Aí vocês vão fazer a avaliação, depois é que vocês fazem a questão da suspensão do veto, se for o caso. Mantém a decisão do plenário, mas o presidente compete a ele vetar nesse primeiro momento. Não, sim, eu entendi, doutor. O meu questionamento é só se o poder de veto não está condicionado ao que foi citado pelo doutor Daniel. Não nesse primeiro momento, posteriormente, não nesse primeiro momento. Pois é, realmente a reunião fica muito confusa, né? Ok, pessoal, então assim, já faltam 5 minutos. Eu acho que está bem claro no regimento, eu acho que não tem como forçar uma interpretação aí, porque eu acho que... Aqui, pessoal, vamos nesses últimos 5 minutos, vamos aqui decidir aqui a data da próxima plenária, e aí a gente já traz esse assunto novamente, né? O que vocês acham aí da semana do dia, mais ou menos aí no dia 7, 8, do mês que vem agora, no início do mês? É uma data boa? 8 seria terça-feira que vem? Só para corroborar, que acho que é uma informação relevante. Pois não, doutor? Porque o meu telefone caiu, aí eu acabei não ouvindo a fala final do Jardel. Que assim, todas as deliberações do Conselho, elas são enviadas para o Conselho Federal de Farmácia, que tem uma comissão, tem um grupo, se eu não estou enganado, que só faz a leitura de ata. Esse plenário nunca foi notificado de nenhuma deliberação nossa que estivesse em descumprimento da legislação no que diz respeito a esse assunto. E aí agora o senhor quer vetar. Nós temos aí mais de 2/3 do plenário já votou contra a deliberação ad referendo que foi feita. E agora meio que a gente está buscando um ajuste nisso daí. Então, doutor Jardel, eu gostaria que a deliberação fosse mantida. Daniel, só para ficar claro que eu fui convencido, né, com os argumentos do doutor Jardel, e além de estar convencido, eu entendo que é a solução, né, momentânea mais apropriada. Então eu gostaria de gastar esses últimos 5 minutos para que a gente, como um acordo, escolhesse a data da próxima plenária, né? Como é a primeira do mês, a gente pode fazer em caráter ordinário mesmo, mas vai ser agora no início do mês. Então eu gostaria de propor aí dia 7 ou dia 8, o que vocês acham melhor? Mantendo a coerência do que nós vimos solicitando dos agendamentos da plenária, seria na terça, dia 6? Na terça, dia 6? Deixa eu só ver aqui, pessoal. É porque eu acho que na terça, dia 6, eu vou estar chegando... Na terça, dia 6, eu vou estar chegando na hora do almoço, no Pará, vou estar vindo. Aí fica ruim de conduzir. Gostaria de saber se tinha como ser no dia 7 ou dia 8. Eu estou de acordo, dia 7 ou dia 8, como de manhã ou de tarde, eu me adapto para a gente conseguir realizar a plenária. Doutor Deik, doutor Daniel, doutor Ricardo, os demais. Dia 8. Pode ser dia 7 ou dia 8? 8 não. Dia 8 eu não posso. Dia 8 não pode. Pode ser 7. Pode ser dia 7 de manhã, então? 7. Então, 7 às 10 da manhã, tá ok? De acordo. De acordo, os demais? Então, pessoal, então fica marcado para o dia 7 às 10. Só a última pergunta, vocês leram a ata da última reunião plenária? Podemos colocar em votação a ata da última reunião plenária? Eu gostaria de colocar em votação. Eu acho melhor nós discutirmos essa ata, tem que dar uma olhadinha nela. Eu particularmente achei que ela foi enviada. Eu sei que foi enviada e assim, a gente precisa sempre dar uma lida nela aí na plenária, sei lá. Eu particularmente não me sinto à vontade de votar ela agora, não. Muito rápido. Doutor Romeu, como foi enviado previamente, acho que todos tiveram a oportunidade de ler, já exatamente em plenárias anteriores, acho que a gente tem que votar, exatamente. E quem não se sentir à vontade pode pedir abstenção. É muito importante a gente votar, então eu gostaria de colocar em votação essa ata da reunião plenária, é uma coisa bem simples e que vai dar agilidade até mesmo para a gente providenciar, vou falar com a Heloísa, para que vá para o portal da transparência essas atas. Então eu gostaria muito de colocar em votação.
Doutor Romeu, a ata foi enviada para mim ontem. Não deu para ler ainda a ata da reunião plenária? Com certeza não. Pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para... Eu proponho que coloque na próxima ordinária, mandaram realmente ontem, na véspera, a gente daqui com uma semana, 10 dias, a gente vai estar reunido de novo, a gente... Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou mandar a ata dessa reunião e dar a passada com mais antecedência para vocês, ok? Para que na reunião plenária a gente nem perca muito tempo discutindo a ata de reunião. Vocês já vão ter recebido com antecedência, e eu não sei que queira fazer alguma alteraçãozinha, tá ok? Ok. Ok, então. Heloísa, por favor, registra aí para enviar para os conselheiros com bastante antecedência, tanto a reunião, a ata da última reunião, como a dessa reunião, tá? Mandar com antecedência para que todos tenham conhecimento, e na plenária do dia 7, às 10 horas da manhã, a gente possa discutir, tá bom? Então, desde já, agradeço a todos aí a participação, tá? Desculpem aí qualquer coisa, tenham uma boa semana, uma semana produtiva, e até o nosso próximo encontro. Tchau, bom dia. Boa semana a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Até logo. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia.